Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar prosseguimento e terminar o assunto nosso sobre os planos econômicos de combate à inflação. Esses planos nós vimos na aula passada, né, do qual nós trabalhamos, fizemos uma breve introdução dos planos de combate à inflação que aconteceram no Brasil, e demos destaque principalmente nesses planos a partir da redemocratização do Brasil em 1985, depois com a nossa Constituição de 88. Então, na aula passada nós falamos ali do primeiro plano de estabilização, do primeiro plano de controle inflacionário no governo do presidente José Sarney, que foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado ele veio para controlar uma inflação muito alta, uma hiperinflação na verdade, né? E aí se seguiram outros planos para o controle inflacionário, né? Até falarmos sobre, destacamos esses planos, o plano cruzado 1, 2, falando sobre as características principais deles, né? E paramos aqui no plano Bresser 1, né? No plano Bresser de 1987, né? Luiz Carlos Bresser Pereira assume o Ministério da Fazenda no governo de José Sarney em 1987, logo após o fracasso do Plano Cruzado. Pouco depois de sua posse, a inflação no Brasil atinge a marca de 23,1 neste período, né? Então, neste período aí, nesta época, um dos maiores problemas que o Brasil estava vivendo era a questão do déficit público, né? Pois o governo gastava muito mais do que arrecadava. E aí, por exemplo, em 4 meses essa diferença já era de 7,2 do PIB brasileiro. Isso é um número muito alto, esse número é muito alto, tá? Quando se reparte tudo aquilo que o país produz, todos os gastos, então praticamente 7,2, então, de tudo isso aqui, desse 7,2 do PIB, gerava um déficit muito grande no PIB, então o governo tinha um problema seríssimo para resolver, no caso, com esse problema da inflação, né? Para conter esse déficit público, então, o que o governo fez? A primeira coisa que ele fez foi desativar o gatilho salarial, né? O que era esse gatilho salarial? Era o reajuste dos salários pela inflação. Toda vez que aumentava o salário, aumentava-se a inflação, né? Além do mais, o aumento de impostos foi freado também, o corte dos subsídios do trigo, o adiamento das obras de grande porte, né? Então, tudo isso foram algumas das medidas tomadas pelo governo Bresser Pereira, tá? E para tentar controlar a inflação. Além disso, né? Tentou-se criar, fazer um congelamento dos preços dos bens, dos aluguéis, dos salários. Criou-se também uma unidade de referência de preços, que era uma referência monetária para o reajuste de preços e salário, né? Depois, logo após, o Bresser Pereira, então, na tentativa de conter o déficit público, ele vai aumentando esses impostos, eles cortam subsídios e assim por diante, né? Esse plano não foi bem sucedido, a inflação atinge 366% em dezembro de 87, quer dizer, num período aí de 7 meses, né? E aí o ministro não deu conta de conter esta inflação. Em janeiro de 1988, ele é substituído
por Maílson da Nóbrega, né? E aí, Maílson da Nóbrega, ele cria um plano de controle macroeconômico. Esse plano de controle macroeconômico, ele dura de 87 a 91. Ele teve origem justamente por causa do plano cruzado e do plano Bresser, que não deu certo. E ele procurava absorver a força de trabalho crescente que estava acontecendo, tá? Defendia uma ideia de a médio e longo prazo aumentar a capacidade produtiva e melhorar o crescimento e desenvolvimento econômico do país, né? Nesse período aí, o país, o Estado passa a ser agente produtor e consumidor, ultrapassando inclusive os limites pré-estabelecidos, né? Em 1989, o ministro então Maílson da Nóbrega, ele lança o Plano Verão, tá? Esse novo plano tenta modificar aí o rendimento das grandes das cadernetas de poupanças, que chegaram a perder 20%, mais ou menos do seu valor monetário. Faz um congelamento de preço e salário, cria uma nova moeda, porque o cruzado, que era a moeda antiga, tinha perdido totalmente o valor. Então cria-se uma moeda, o cruzado novo, inicialmente atrelada ao dólar, tá? E aí foi extinta a OTN, que era uma unidade de correção, tá? Que foi uma unidade de correção monetária neste período também, tá? Mas, só para falar aqui, novamente, este plano também não deu muito certo, e o Plano Verão gerou uma série de problemas, principalmente na caderneta de poupança, tá? E esses prejuízos, então, passaram a ser questionados na justiça. Logo após, nós tivemos a eleição de um novo presidente, que foi Fernando Collor de Mello, né? E em 1990 ele anuncia outro plano. O plano agora se chamava Brasil Novo, ou Plano Collor, tá? E aqui a proposta dele foi combinar a questão da liberação fiscal com a liberação financeira. Nesse sentido, ele adotou medidas bem radicais para estabilizar os preços, tá? Que foram paulatinamente sendo acompanhados de programas de reforma política, industrial e do comércio exterior. Também neste período, o governo decidiu dar início a um programa intitulado Plano Nacional de Desestatização. Este plano, né, neste plano foi adotado medidas extremamente radicais para estabilizar os preços, acompanhados então por políticas voltadas para o comércio exterior, né? E aí esse plano foi coordenado por uma equipe de economistas, né, do qual estava à frente a ministra Zélia Cardoso de Mello, mas tinha outras pessoas de renome também na época que ajudavam e trabalhavam na mesma equipe, que foi Antônio Candir, Ibrahim Eres, Venilton Tadini, Luiz Otávio da Mota e Veiga, Eduardo Teixeira e João Maia, né? Então, entre essas medidas aí está a nova moeda, substituição do cruzado novo pelo cruzeiro, congelamento de 80% dos bens privados por 18 meses, taxas elevadas em todas as transações financeiras, indexação das taxas, fim da maior parte dos incentivos fiscais, preços
reajustados por entidades públicas, câmbio flutuante, né, congelamento temporário dos salários e etc. Ok? E aí este plano seguiu-se na medida que ele foi feito em etapas, e cada etapa dessa não sendo atingida, foram criadas outras etapas, e aí foi criado um plano Collor 2, 3 e 4, tá? Tudo isso com a tentativa de conter a média da inflação, que girava na faixa de 29%, tá? O objetivo era sempre o mesmo, né? Conter o fluxo de dinheiro para conter a questão da inflação inercial, tá? Veja bem, em julho, só para efeito de comparação, na época a inflação estava a 9% do lançamento do plano Collor 1. Já em março estava a 81%, né? Então, no fim de 1990, a inflação já tinha voltado a crescer, e fechou o ano em 1.128, tá, por cento. E aí, para tentar reverter essa situação, constantemente o governo foi impondo uma série de medidas dentro do mercado financeiro, principalmente com a política de aumento das taxas de juros, e também com um novo congelamento de preços e salários. Mas mesmo assim a inflação fecha em 1991 em 481%. Né? Neste plano Collor, ele tinha começado um plano de reabertura da economia. E esse processo de abertura da economia brasileira obrigou a indústria nacional a investir para se modernizar. No entanto, a inflação ainda seguia um pouco elevada, e um escândalo político acabou levando ao impeachment de Collor, né? Bom, em 1993 nós vamos ter aí então a criação do Plano Real, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, tá? Que era o ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, e foi implantado em 3 etapas. O objetivo deste plano era controlar a hiperinflação que era galopante neste período, né? Bom, esse plano foi muito interessante. Ele dá certo porque neste momento combina-se uma série de condições políticas, históricas e econômicas que vai permitir, né, que o governo brasileiro lançasse o plano que colocou então fim a 30 anos de décadas de inflação, né? Então, a partir daí, o Plano Real partiu de um diagnóstico bastante correto acerca das origens do processo inflacionário, que estava no desequilíbrio estrutural das contas públicas e a consequente emissão de moeda para cobrir as contas, causando em médio prazo a inflação. Ou seja, o governo gastava muito de maneira errada, desalocada desses recursos, e então, para cobrir esses débitos, ele então ele jogava moeda no mercado e fazia com que a inflação aumentasse, né, constantemente. Tá? Logicamente que esse plano, apesar de ter dado certo, ele foi muito difícil de ser concretizado, principalmente porque as dificuldades não eram somente internas, mas também dependia de uma série de dificuldades no mundo externo, tá? Por exemplo, o Plano Real vai enfrentar uma dificuldade muito grande aí com os tigres asiáticos em 1997, com também o problema da Rússia em 1998, e aí o governo então precisou elevar a taxa básica de juros, que chegou a 50% ao ano em setembro. No final de 1998, o governo então assina um contrato com o FMI, que vai impor
duras obrigações a serem cumpridas. Dentre essas medidas, né, dentre as dificuldades aprovadas, as medidas importantes no Congresso, aí nós vamos ter aí a taxação dos servidores inativos, que vai abandonar o sistema de bandas cambiais e deixa o mercado de câmbio flutuante, ou seja, livre, né? Em apenas 2 meses, então, a moeda brasileira perde 40% do seu valor neste período todo. E nos anos seguintes, aí, a partir de então, o plano real, ele passa a ele passa a ganhar mais fôlego, tá? E depois depois de alguns ciclos de estabilidade, então, ele vai conseguindo sustentar de maneira gradativa as suas reformas e garantindo principalmente aí o controle inflacionário. Também vai fazer algumas reformas estruturais, buscando a estabilização, né? Vai adotar políticas austeras para um processo de crescimento sustentável, ou seja, vai deixar de ganhar menos, né? E aí as pressões inflacionárias vão diminuindo, principalmente por causa dos controles dos gastos do governo, tá bom? Então, estas aí são algumas das medidas que foram acontecendo. Aqui temos slides para vocês darem uma lida sobre esses planos econômicos. E no capítulo sobre inflação, no capítulo sobre inflação, tá? Do livro nosso, que nós estamos trabalhando, Introdução à Economia, de Marco Antônio Vasconcelos, lá no capítulo que fala sobre a inflação, que na minha versão é o capítulo 8, né? Vocês deverão buscar ali, procurar fazer uma leitura mais aprofundada deste capítulo, para vocês terem uma noção maior sobre esses planos, sobre esses planos de combate à inflação, né? Deixa eu ver o que a gente pode acrescentar mais aqui para vocês, tá? Bom, sobre esses planos ainda foram criados as metas inflacionárias, né? Que passaram a ser a nova âncora monetária do país, onde as atividades monetárias então se comprometeram, as autoridades monetárias se comprometeram a cumprir metas para o controle da inflação, tá? Nunca com desvio mais do que 2% naquilo que foi estabelecido, né? Depois vocês deverão dar uma lida lá no final do capítulo, e nós temos 6 perguntinhas básicas a respeito dos planos de estabilização econômica, que eu gostaria que vocês estudassem e que também respondessem as questões que estão lá, né? Então, principalmente a questão 3, 4, 5 e 6, nós vamos colocar lá em envio de tarefa para vocês, que diz o seguinte: quais as causas da inflação brasileira de acordo com as seguintes correntes: as correntes neoliberal, as correntes inercialistas e a corrente estruturalista, para combate e controle da inflação. 4. Vocês deverão explicar qual o efeito provável da política de estabilização, de uma política de estabilização de preços sobre a distribuição pessoal da renda.
Também supondo uma economia com déficit público relativamente elevada, o que deve ocorrer com a taxa de inflação e com o governo emitir uma moeda para cobri-lo, né? Enfim, essas perguntinhas aí é muito interessante e é importante que vocês estudem, pois poderão cair questões aqui na prova, tá bom? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem nós iremos falar das políticas, nós vamos fazer uma introdução à macroeconomia, tá? A macroeconomia é um ramo da economia que estuda o comportamento e o desempenho da economia como um todo. E aí nós vamos estudar as mudanças agregadas né, na economia, basicamente a questão do desemprego, a taxa de crescimento, o produto interno bruto, né, e a inflação, do qual nós já estamos estudando. Logicamente, nós vamos falar, esses assuntos nós já falamos, tá? Mas nós vamos dar uma ênfase um pouquinho mais agora nessa questão do desemprego. Haja visto que nós já trabalhamos aí 2 semanas com inflação, e nós trabalhamos também uma outra semana com o crescimento e o desenvolvimento econômico. Então nós vamos dar uma ênfase mais agora relacionado com a taxa com o desemprego no país e a produção do país, que é aquilo que o país está vivendo aqui agora, né? Então na próxima aula nós estaremos discutindo um conceito de macroeconomia, qual a importância da macroeconomia para o estudo da economia aplicado ao direito. Vamos avaliar essas taxas de emprego e desemprego no Brasil. Falaremos sobre as noções dos ciclos empresariais nacionais, das políticas públicas monetárias e das aplicações da macroeconomia na nossa sociedade, bem como os princípios básicos da macroeconomia. Ok? Portanto, ficamos por aqui hoje, beleza? E eu agradeço e aguardo vocês na próxima semana. Então, no mais, muito obrigado, tá bom? E até mais.